E então, Paulo vai destacar no texto lido 4 grandes verdades, sublimes verdades, transformadoras verdades. E eu gostaria de repartir com você, então, essas 4 verdades. A primeira delas, nos versos 1 a 3, quando Paulo diz que o pecado trabalha contra nós. A segunda delas, nos versos 4 ao verso de número 9, quando Deus trabalha por nós. A terceira é que Deus trabalha em nós, no verso 10, parte A. E a quarta verdade é que Deus trabalha através de nós, no versículo 10, na parte B. Então, acompanhe comigo, por gentileza, esse primeiro ponto, que o pecado trabalha contra nós. E Paulo vai fazer 4 declarações aqui. Primeiro, veja o verso 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A primeira realidade que Paulo menciona é que o homem, antes de um encontro com Cristo, ele está morto. E você sabe que a palavra morte significa separação. Embora você, o homem, anda, corre, vê, escuta, sente, fala, age, reage, espiritualmente ele está morto, até o momento de ter um encontro com Cristo. A sua comunhão com Deus foi interrompida. E um morto não escolhe, um morto não decide, um morto não faz opções. Ou Deus intervém soberanamente para salvá-lo, ou ele está irremediavelmente perdido. Era assim a nossa condição antes de Cristo. Mas em segundo lugar, Paulo vai mostrar que o homem não só estava morto, separado de Deus, mas ele era desobediente, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Então, o que Paulo menciona aqui é que o homem é desobediente porque ele está sob domínio, controle. Ele é um escravo. E ele é um escravo da carne, ele é um escravo do mundo, ele é um escravo do diabo. Ele tem uma coleira no pescoço. Ele não é livre. Ele é submisso a esse domínio, a esse senhorio carrasco, cruel, que oprime, que leva o homem a uma servidão plena ao pecado. Mas em terceiro lugar, Paulo vai mostrar que este homem, além de estar separado de Deus, morto e desobediente, este homem é também depravado, porque o verso 3, parte B, diz: fazendo a vontade, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, o homem, ele está numa situação de depravação moral. Se as inclinações da nossa carne são inimizade contra Deus, se as obras da carne são impureza, prostituição, lascívia, todas as questões aí dos maus relacionamentos, ira, inveja, porfia, ciúmes, e se tem também os descontroles emocionais, de falta de domínio próprio, glutonaria, bebedice, e se tem também os desvios religiosos de feitiçaria, idolatria, tudo isso está escravizando o homem. Ele é um escravo, porque ele está com a sua vontade corrompida, ele também é um ser depravado. Toda a inclinação do seu coração vai para além da obediência e para fora da vontade de Deus. Mas finalmente Paulo menciona que este homem está condenado, separado de Deus, desobediente, depravado e mais do que isso, condenado, porque o verso 3 termina assim: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então este homem, antes de Cristo, está numa situação irremediavelmente perdida. É isso que o pecado faz.
pecado trabalha contra nós, para destruir-nos, para arruinar-nos. O salário do pecado é a morte. O pecado é maligníssimo. Maligníssimo. O pecado vai levar você para mais longe do que você gostaria de ir. O pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. E o pecado vai custar um preço a você mais alto do que você gostaria de pagar. O pecado trabalha contra nós. Mas a segunda verdade que Paulo trata nesse texto é que Deus trabalha por nós. E veja você, no verso 4, que está aqui uma conjunção adversativa extremamente importante no contexto desta carta e deste texto em especial. Mas, diante da crise que o homem estava, porque o pecado trabalhou contra ele, levando à morte, à desobediência, à depravação e à condenação, apesar deste quadro sombrio, mas Deus, e aí entra o que Deus fez por nós. Em primeiro lugar, versículo 4 diz que Deus nos amou, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, é claro que se Deus nos amou, Deus não nos amou porque viu em nós virtudes suficientes ou elementos, predicados, dignos de recomendar-nos ao amor. O amor de Deus não tem sua causa em nós. O amor de Deus tem sua causa nele mesmo. É por isso que ele só nos amou, porque ele é rico em misericórdia. Porque ele lançou o coração dele na nossa miséria, ele nos amou. Mas amou-nos com amor eterno, amou-nos com amor sacrificial, amou-nos com amor abundante, amou-nos com amor imerecido e amou-nos com amor provado. Ele, por ter nos amado, não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Esta é a sublimidade incomparável do amor de Deus por você. Mas em segundo lugar, Deus nos ressuscitou, olha o verso 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que Paulo está dizendo é que a nossa salvação não foi apenas um verniz, uma caiação. Deus não apenas fez algumas reformas estruturais. Deus não apenas passou-nos um cosmético religioso, para que você e eu pudéssemos ser salvos. Foi necessário que Deus fizesse uma operação de milagre na nossa história, ressuscitando-nos, trazendo-nos de volta para a vida. Estávamos mortos. Você não enfeita um morto, você não passa cosmético num morto, você não veste um morto de forma bonita achando que esses recursos externos possam lhe dar vida. A religião não pode dar vida, os rituais não podem dar vida. Só Deus pode operar esse milagre da ressurreição espiritual, e foi isso que Deus fez por nós. Em terceiro lugar, Deus nos exaltou, versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja você que Deus nos tira da sepultura existencial, nos dá vida e nos exalta, fazendo-nos assentar com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. De tal maneira que, se você está em Cristo, você já está com Ele assentado numa posição de honra nas regiões celestiais. Deus não só lhe salvou, Ele também lhe exaltou. Não estou lhe dizendo exaltou no sentido de soberba, de arrogância, de altivez. Não, não, não. É a posição elevada que Deus colocou você. É isso que Deus fez por você.
Mas ainda, em quarto lugar, Deus nos guardou, olha comigo o verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, Deus vai preservar você pelos séculos vindouros, com um propósito, para revelar, para mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Em outras palavras, Deus que salvou você, Ele vai preservar sua vida, guardar você, até aquele grande dia da consumação final, quando Ele vai apresentar você como troféu da sua graça, não dos seus méritos. Em outras palavras, ninguém vai chegar no céu, bater no peito, arrogantemente dizer, eu vim receber o que eu mereço. Não. Nós seremos troféus da graça de Deus. Ele, Deus, será exaltado pela nossa salvação. Bom, já olhamos até agora as duas verdades primeiras. O pecado trabalha contra nós, mas Deus trabalha por nós. E vale ainda mencionar agora que Deus trabalha, o terceiro ponto é que Deus trabalha em nós. Confira comigo os versos 8, 9 e 10a. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Então vamos entender. A nossa salvação tem três aspectos muito importantes de serem mencionados. Primeiro, a causa meritória da nossa salvação. Segundo, a causa instrumental da nossa salvação. Terceiro, o propósito da nossa salvação. A causa meritória da nossa salvação é a graça. Pela graça sois salvos. Graça é um dom imerecido. Graça não é o que você faz para Deus, é o que Deus fez por você em Cristo. Isso é graça. Eu não mereço, mas eu preciso.